lá, senhores, vamos lá para a nossa terceira aula, dando continuidade aí à nossa disciplina macroeconomia, tá? Espero que vocês estejam entendendo, falado na primeira e na segunda aula sobre essa disciplina, tá? De forma básica, de forma sucinta, de forma bem específica e objetiva para vocês poderem entender um pouco do que é a macroeconomia, tá? Vamos lá para a nossa terceira aula, tá ok? Senhores, nessa terceira aula a gente vai trabalhar com os quê? Com o quê? O mercado financeiro e de bens, tá? Mas, primeiramente, o que é o mercado financeiro? Mercado financeiro é um ambiente que reúne um conjunto de instituições entre tomadores de recursos, olha, tomadores de recursos e investidores, permitindo a negociação de produtos financeiros, como títulos públicos, ações, fundos de investimentos, entre outros. Tá? Então, no mercado financeiro, eu pego dois aspectos, os tomadores de recursos e os investidores de recursos. Tá? Mas quem são esses tomadores de recursos? São aquelas pessoas que precisam de mais recursos do que possuem. Tá? De forma geral, precisam pegar empréstimo com terceiro. Então, esses tomadores fazem parte do mercado de trabalho, no mercado financeiro, no qual retrata que eles pegam empréstimo de pessoas ou de outros bancos para poder, o quê? Aumentar seus recursos, tá bom? Isso são os tomadores. Quem são os investidores? Tá? São aquelas pessoas que possuem recursos sobrando, tá? Essas pessoas precisam de um investimento para aplicar seu dinheiro. Olha, essas pessoas precisam de um investimento. Que empresas são essas? Tá? Que empresas são essas? São os comércios, né? Os comércios em geral, no qual precisa de um investimento para aplicar seu dinheiro para poder valer mais daqui 1 ano, daqui 2 anos, enfim, para poder se reavaliar, tá? Poder gerar mais e mais dinheiro. E entre o tomador e o intermediário tem quem? Aliás, entre o tomador e o investidor tem o intermediários. O intermediários nada mais é do que a essência do mercado financeiro, tá? Pois sem eles não haveria encontro entre os tomadores e os investidores. Mas, porém, né, cada intermediário geralmente cobra o quê? Uma taxa, ninguém faz nada de graça, uma taxa sobre as operações em que está envolvido. Mas, professor, quem são os intermediários que faz a ponte entre os investidores e os tomadores? Simplesmente, galera, é os bancos. Os bancos, tá? Os bancos, os títulos, tudo fazem isso, faz essa ponte entre o tomador e o investidor. Mas, claro, cobrando o quê? Ó, uma taxa, tá ok? Olha aí, ó, as principais instituições do mercado financeiro brasileiro. O primeiro delas é quem? O Banco Central do Brasil. Tá? No qual é responsável por executar as normas e diretrizes expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, ou o CMN, ok? E o Banco Central tem suas principais tarefas, como por exemplo, zelar pela quantidade de moeda disponível na economia, manter as reservas internacionais em níveis adequados, emitir papel moeda, receber os famosos depósitos compulsórios, tá? Aquele dinheiro que você tem depositado no banco. E, por último, autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras, entre outras. Tá ok? Outra instituição é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Que é responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil. Então, o CVM é essencialmente um órgão fiscalizador. Pronto. Então, o CVM é um órgão fiscalizador, mas também executa a função de fomento à aplicação de valores imobiliários, tá bom? E por último tem as instituições financeiras, né? Aqui, ó, que são a Bovespa, tá? O mercado de ações. Olha, ó, são consideradas entidades operadoras do sistema financeiro nacional. Em geral, são os bancos comerciais, bancos de investimentos, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. Também inclui-se nessas instituições financeiras a Bolsa de Valores, no qual no Brasil tem apenas uma, que é a Ibovespa, tá ok? No qual ela retrata o que está acontecendo no Brasil, como eu falei na primeira aula, tá? Olha, logicamente tem as suas principais instituições, né? E tem as suas subdivisões do mercado.
Essas subdivisões se dividem em três. O primeiro delas é o mercado bancário, né? No qual é uma instituição mais popular do mercado financeiro brasileiro, né? Devido à sua enorme abrangência na vida dos brasileiros, o banco também figura entre as instituições mais importantes. Tá? Na prática, os bancos segmentam sua atuação pela renda e o patrimônio aplicado em produtos financeiros do banco. Tá bom? Segundo é o mercado de câmbio. O mercado de câmbio trabalha com a negociação de moedas estrangeiras e reúne as pessoas interessadas em movimentar tais moedas. Tá ok? No Brasil, os bancos e corretoras de câmbio atuam como intermediários. Por que intermediários? Porque faz a ponte entre o tomador de recursos e o investidor de recursos. Tá ok? E por último, vem o mercado de ações. O mercado de ações é um ambiente público e organizado para a negociação de alguns títulos mobiliários, tá ok? E imobiliários, como ações, opções de ações, fundos imobiliários, enfim. As transações podem ocorrer por intermédio das bolsas de valores ou nos chamados mercados de balcão. Tá? O que seria esse mercado de balcão? Mercados em que são comercializados títulos não negociados em bancos. Senhores, seguindo, mercado de ações. O mercado de ações no Brasil gira em torno da Bovespa, ou seja, Bolsa de Valores de São Paulo. Tá ok? No Brasil temos apenas uma bolsa, como eu falei para vocês, a qual é responsável por organizar o mercado financeiro de ações para que sejam realizadas as negociações entre aqueles que querem comprar e aqueles que querem vender ações. Então, uma ação é menor parcela do capital social de uma empresa. Tá? No mercado de ações, ele se divide em duas subdivisões, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando as ações de uma empresa são emitidas diretamente ou por meio de uma oferta pública. Tá? E já o mercado secundário é quando ocorre uma titularidade das ações. Tá? O mercado secundário é onde os investidores compram e vendem suas ações para outros investidores. Tá ok? Olha, agora a gente vai entrar na abertura dos mercados de bens e dos mercados financeiros. Tá? Então, essa abertura da economia para as relações com o resto do mundo, tá ok? É composta por três grandes dimensões. A primeira dela é a abertura do mercado de bens. Tá? Com isso, famílias e empresas passam a poder escolher entre bens e serviços domésticos ou importados. Tá ok? Em nenhum país essa escolha está livre de restrições. Tá? Então, as restrições ao livre comércio incluem o quê? Tarifas e cotas. Tá? Tarifas são impostos sobre importações, tá? E cotas são as restrições a quantidades importadas. Ok? Aquela quantidade de produtos que você compra de outro país tem certa quantidade. Tá bom? E, logicamente, tem tarifas. Tá? Outra grande abertura de mercado é o mercado financeiro, propriamente dito. Com isso, os investidores financeiros podem escolher entre ativos financeiros domésticos ou estrangeiros. Tá? Uma subdivisão dela é os controles de capital, no qual impõe restrições quanto aos ativos externos que podem ser adquiridos. Tá, beleza? E por último é o mercado de fatores, no qual as empresas têm a possibilidade de escolher onde localizar a produção e os trabalhadores onde trabalhar. Tá? O NAFTA, por exemplo, né, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, é um exemplo. Então, a migração de empresas para regiões de baixo salário é cada vez mais frequente. Tá? Senhores, muito obrigado. Essa foi a nossa terceira aula. Até a próxima.